Olá para você que está nos acompanhando. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Felipe Medeiros e hoje eu converso com o Fabrício Tanajura, auditor fiscal da Cefaz e também chefe da divisão de tributação. Você sabia que pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial têm isenções com relação à compra de um veículo e também a tributações específicas relacionadas a veículos? E o Fabrício vai explicar para a gente isso. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Isso, Felipe. Muito obrigado, viu? Pra gente da Cefaz é sempre um prazer estar aqui para poder ajudar principalmente as pessoas que mais precisam. Então vamos começar explicando, né? Para quem tem um parente, um familiar que precisa, em Boa Vista, por exemplo, em Roraima, ter um veículo não é luxo, né? É questão de necessidade, ainda mais para pessoas ou parentes com essas condições, né? Limitações físicas, mentais, que precisa de uma celeridade a mais, né? Para se locomover. Como é que funciona? Explica desde o começo para a gente como que surgiu isso. É uma legislação nacional. São dois assuntos aí para a gente tratar, né? Primeiro, o IPVA, né? E também as tributações sobre o veículo, ou seja, desconto para pessoas com essas condições na compra do veículo. Diferente de mim e de você, essas pessoas vão pagar um valor abaixo, não é isso, Fabrício? Isso mesmo, Felipe. Como você falou, né? Essas pessoas que possuem deficiência, né? Qualquer tipo de deficiência, elas possuem uma necessidade maior, né? Porque o custo que elas já possuem para tratar essa deficiência, né? Muitas vezes é relevante. Por exemplo, a gente recebe muitos casos hoje, né? Atualmente, de pessoas com autismo, né? Principalmente crianças com autismo. Então, assim, os pais dizem que os custos que eles possuem, né? Para manter a criança na terapia, né? Ter todo esse cuidado maior com a criança acaba tendo um custo, né? Então, essa isenção que o Estado dá, não só em relação à compra de veículos novos para o ICMS, né? Que é acarretado diretamente ao ICMS, mas também para manutenção desse carro, que é o IPVA, né? Que é o imposto pago anualmente, acaba que com esse benefício, os pais dessa criança, por exemplo, têm um custo menor. Né? Então, assim, eu acredito que esse custo vem justamente, essa possibilidade do benefício fiscal concedido pelo Estado vem em boa hora, digamos assim, né? E é como você falou, né? Hoje, o Estado ele dá dois benefícios, né? Em relação ao veículo. O primeiro deles é em relação à aquisição do veículo, à compra do veículo, e tem que ficar claro que é para veículos novos, né? Então, é o que a gente chama de compra direta, né? O beneficiário, né? Ele vai fazer uma solicitação para a gente. Só que primeiramente, né, ele precisa pedir para a Receita Federal, porque são dois tributos que estão amarrados, né? Primeiramente, o beneficiário vai pedir para a Receita Federal o benefício do IPI, que é um outro imposto também que incide sobre a aquisição de veículos novos. Então, o beneficiário ele pode adquirir um veículo de até R$200 mil, com isenção total do IPI. Né? E depois que ele consegue essa isenção do IPI, ele vai pedir para o Estado, né, para a Cefaz, o benefício também do ICMS. Né? Esse benefício ele é vigente desde 2012. Né? Que são impostos que, na conta final, estão embutidos ali no valor do veículo. Isso, exato. Porque o veículo, quando qualquer pessoa, né, tendo deficiência ou não, quando ela vai comprar um veículo, todos os tributos estão ali embutidos naquela mercadoria. Né? E assim, a gente não sabe, às vezes, qual é o valor, né, qual é o montante. Então, como a gente não sabe, a pessoa que está comprando também um veículo, ela não tem ciência de que ela pode ter essa isenção, né? Tanto do ICMS como do IPI, também do IOF, que é um outro tributo federal, mas geralmente incide apenas quando a pessoa vai financiar o veículo, né? Se a pessoa for comprar à vista, ela não precisa, mas geralmente a gente acaba financiando, né? Então ela também tem direito, enfim. São alguns outros tributos federais que o beneficiário pode ter direito, mas em relação a estadual é apenas o ICMS, né? Em relação a estadual, esse convênio de 2012, ele possibilitou a isenção para veículos de até R$70 mil, né? Na época. Que naquela época tinha-se, né, veículos naquela faixa de preço. Mas atualmente o convênio ele possibilita ter a isenção parcial de um veículo se custar até 120 mil. Né? Assim, a legislação estadual, até o presente momento, possibilita até a compra de veículos de até 70 mil. Mas a gente já está fazendo um projeto de lei para que seja possível que o beneficiário compre um veículo até 120 mil. E como eu te falei, né, assim, esse benefício do ICMS ele tem que obedecer um regramento nacional, né, que é justamente o convênio ICMS 38 de 2012. E esse convênio ele diz que o veículo, se ele for mais
do que 70 mil, né, ele vai ter isenção do ICMS até 70 mil. E se o veículo ultrapassar esse valor, ele vai pagar um ICMS sobressalente, né, entre 70 mil até o custo do veículo, né, que aí vai depender se o veículo for 100, 120, 110, enfim, aí vai depender do custo do veículo. A gente consegue exemplificar mais ou menos quanto que ficaria em números reais? Felipe, então, isso vai depender muito do custo do veículo, bem como também saber se o veículo está vindo do sul-sudeste ou norte-nordeste, porque tem uma tributação um pouco diferente. Mas, geralmente, em relação ao ICMS, o desconto geralmente gira em torno de 10%, de 7% a 10% em cima do valor do veículo. Então, só ratificando, você que tem essas condições, ou tem alguém nessas condições, né, deficiência física, algum transtorno, ou deficiências, limitações intelectuais, tem essa isenção de IPI e ICMS que estão embutidos ali no valor final do veículo. É isso, né? Isso, mas exato. para isso é preciso ter a solicitação, né? Isso. E essa solicitação deve ser feita em que ordem necessariamente? Primeiro, para quem e como que ela deve ser feita? Pronto, perfeito. Para ficar mais claro, as pessoas que possuem esse direito, né, a isenção do ICMS, são pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, né? Infelizmente, a legislação não possibilita que o mental leve tenha esse direito da isenção. Então, o convênio é bem claro quando ele diz que a deficiência tem que ser mental severa ou profunda, e também pessoas com autismo, né? Todas essas pessoas possuem o direito de ter a isenção do ICMS. Primeiramente, ela tem que ter um laudo, né? O laudo é feito por uma clínica especializada. Ela tem que ser conveniada, ela tem que ser do SUS ou conveniada ao SUS, né? E também ao DETRAN. Então, primeiro a pessoa ela consegue o laudo, e geralmente essas clínicas elas dão os laudos para todos os tributos, né? Porque é um modelo de laudo para cada tributo, né? Temos laudo do IPVA, temos laudo do ICMS, do IPI, enfim. Mas geralmente são todos preenchidos na mesma consulta, né? De posse desse laudo, primeiramente, o beneficiário ele tem que ir buscar o benefício junto à Receita Federal, em relação ao IPI, né? Salvo engano, isso é feito pelo CISEM, que é um sistema da Só para a gente Receita explicar Federal. para quem está ouvindo também que o IPI é o Imposto de Produto Industrial, né? Isso, perfeito. Produtos industrializados. Ele é de competência da Receita Federal, né? Assim, a gente, no Estado, a gente não tem competência nem para fiscalizar, nem cobrar, nem nada do tipo. Só que o convênio ICMS, ele pede para que a pessoa, caso queira ter a isenção do ICMS, primeiramente ele tem que ter a isenção do IPI. Que é um outro regramento que o convênio traz, né? Infelizmente, a gente também não pode deixar de cobrar essa isenção do IPI, justamente porque o convênio ele já vem amarrado, né? É um regramento nacional, a gente não pode deixar de cobrar isso. Então, quando o contribuinte ele for solicitar a isenção do ICMS, primeiramente ele tem que ter do IPI, que é para veículos até R$200 mil, né? A Receita Federal já possibilita esse valor. E depois que ele conseguir essa isenção, essa autorização, que é tudo feito eletrônico também na Receita Federal, ele vem e protocola o pedido para a Receita Estadual, né? Que no caso é a Cefaz. Que é para pedir a isenção do ICMS, Isso, né? perfeito, exatamente. Que é um tributo estadual e ele pode ter esse direito. Aí, chegando na Receita, é informado como deve proceder, né? Isso, apresentar os documentos. Você fala na estadual? Isso. Isso, a gente tem um checklist de documentos que eu posso depois estar te passando, não sei, para poder colocar. Fica à vontade. Ah, tá bom, então deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, primeiro, igual eu te falei, né? A pessoa que está pedindo a isenção, ele vai ter que apresentar um laudo, né? Esse laudo ele tem que ser do DETRAN ou clínica conveniada ao SUS. Posteriormente, né, depois desse laudo, ele vai assinar um comprovante de disponibilidade financeira, né, dizendo que aquela pessoa ela vai ter a disponibilidade, né, de arcar com o custo do veículo. É uma coisa também que o nosso convênio pede. Posteriormente, ele vai ter que também colocar a CNH da pessoa que vai conduzir o veículo. E é importante, Felipe, dizer que todos os documentos, não só o laudo, né, não só o requerimento, tem que estar tudo no nome da pessoa que possui a deficiência, né? Então, por exemplo, hoje a gente recebe também muitos casos de crianças com autismo, né? Então, toda a documentação tem que estar no nome da pessoa que possui a deficiência, né? Já que da idade. Independentemente da idade. Mas quem assina, obviamente, vai ser o pai ou a mãe ou o representante legal, né, dele. Mas tudo tem que ser no nome dele, inclusive o veículo vai sair o nome da pessoa, né, que possui deficiência. E aí, só que, por exemplo, se for uma criança, ela não vai ter condição de dirigir, né? Então, quem for dirigir tem que apresentar a CNH. A CNH tem que estar válida, né? Obviamente, não pode apresentar a CNH vencida. Um comprovante de residência. Depois disso, se for também uma criança, né, ela tem que apresentar ou a identidade dela para comprovar que a pessoa que está assinando por ela é o pai ou a mãe, ou às vezes a criança não tem um RG, né? Se for uma criança muito nova, por exemplo, de 2 ou 3 anos, ela pode apresentar também a certidão de nascimento, que não tem problema nenhum.
É cobrado também uma taxa de serviço, mas, salvo engano, está em torno de R$26, R$28, né? Abaixo de R$30, e o comprovante de pagamento também. E também o requerimento, né? Ele vai requerer dizer que... Porque, assim, hoje a gente tem a isenção do ICMS para essa classe, né, de contribuintes, mas também tem para outros contribuintes, né? Como taxista, como outros detentores de outros benefícios fiscais. A gente tem um requerimento padrão, aí ele só vai apontar aqui, nesse caso, a isenção para pessoas com deficiência física, mental, autismo, etc. Muito legal, isso é algo muito interessante e importante, porque a gente sabe que pessoas nessas condições sofrem além dos problemas físicos diariamente, também são impactadas as famílias, né, economicamente. Então, além da questão social, tem a parte também econômica, né? Mas como que surgiu? Explica pra gente o contexto histórico de tudo isso. Uhum. Perfeito, Felipe. Então, como eu te disse, essa questão dessa benesse que o Estado possibilita para o cidadão que possui essa deficiência física é justamente para poder reduzir toda essa carga, né, que ela possui. Então, assim, algumas vezes a pessoa ela possui uma deficiência que o custo dela, né, principalmente como exemplo que eu dei, né, principalmente para autistas ou pessoas que possuem deficiência física que precisam ter um acompanhamento, né, por exemplo, de fisioterapia, né, ou mental, no caso de psiquiatras e psicólogos. Então, assim, acaba que a gente sabe que o SUS não consegue absorver todo mundo, né, infelizmente. Justamente por essa demanda tão grande que é da nossa sociedade. Então, acaba que a pessoa tem os custos porque o SUS não consegue absorver. Então, tendo esse custo e essa benesse que o Estado possibilita, né, de dar a isenção do IPVA ou dar a isenção do ICMS para aquele beneficiário, acaba que já reduz um pouco todo esse ônus que ele tem que acarretar, né, por uma coisa que ele não escolheu, nascer ou obter depois com a vida. Então, basicamente, foi por isso que teve essa questão, né, dessas isenções, tanto do ICMS como também do IPVA. Se não me engano, eu posso até conferir aqui, mas a isenção do IPVA é até um pouco mais antiga. Uhum. Mas eu posso conferir quando a gente for falar do IPVA, né? Que a gente tá falando do ICMS. A gente está primeiro falando do ICMS, que é para aquisição, né, de veículos, do IPI, né? Uhum. Mas você já adiantou, né? As pessoas com essas condições, né? Elas também conseguem a isenção de IPVA. Explica pra gente, Fabrício, como é que funciona também essa isenção. Cabe a gente também destacar para quem não tem um veículo, pretende ter, né? Uhum. O IPVA é um imposto anual, né? Explica pra gente também, você melhor do que qualquer pessoa aqui entre nós dois, né? Sabe como é que funciona essa tributação. Explica pra gente o que é e como que ela é utilizada, para que ela serve. Então, Felipe, perfeito. Como eu te disse mais cedo, o ICMS ele é para veículos novos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que possui uma deficiência, né, está enquadrada na legislação para adquirir um veículo, ela tem que comprar um veículo novo. Um veículo usado não tem essa possibilidade justamente porque o ICMS, né, que é um tributo agregado àquele carro, já foi pago. Então, não tem como ele pedir essa isenção para veículos usados, né? Sim. Para o IPVA já é um pouco diferente, né? O IPVA ele pode ser solicitado tanto para veículos novos, ou seja, digamos que o contribuinte, né, o cidadão, ele obteve a isenção do ICMS para a compra daquele veículo, foi deferida, então ele pode também pedir a isenção do IPVA para aquele veículo novo que ele acabou de comprar. Mas ele também pode pedir a isenção do IPVA para veículos também usados, né? Então não tem problema nenhum. A restrição que a legislação traz é que aquele veículo ele tem que estar no nome da pessoa que possui deficiência, né, ou do autista, ou do seu requerente legal. Então, digamos que tenha... Eu vou trazer sempre o caso do autista, porque é o que a gente mais recebe, né? Tá recebendo bastante, ultimamente. Então, a criança, ela não possui um carro, né, do nome dela, mas ela tem um pai ou uma mãe que eles possuem um carro, né? Então não tem problema nenhum. A legislação possibilita que a isenção seja deferida, né, para esse responsável legal, seja o pai, seja a mãe, ou seja um tutor, né, no caso de medida judicial, não tem problema nenhum. Pode pedir a solicitação em nome da criança, né? Porque no caso quem vai gozar do benefício é a criança, mas a legislação possibilita que a propriedade do veículo em si seja do pai, da mãe, do tutor dela, sem problema algum. Então, basicamente, a única restrição que a legislação traz é disso, né? E geralmente, Felipe, o portador da deficiência também é bem semelhante, né? Para o caso do IPVA. Porque como são duas legislações distintas, né? A gente tem que aplicar uma legislação para cada caso. Mas a deficiência é bem semelhante, né? Para o gozo do benefício do IPVA, que são deficiências físicas, visuais, mentais, severa ou profunda também, é o mesmo caso, né? Ou autista. O veículo também ele não precisa ser adaptado, né? Tem alguns casos de pessoas com deficiência física que o Detran acaba que solicita que
que o veículo seja adaptado, né? Então, a montadora, quando você for adquirir o veículo, a montadora tem que colocar alguma adaptação naquele veículo, né? De acordo com a deficiência física daquela pessoa. Mas, ambos os casos, a gente concede isenção, sem problema algum. Né? Só terminando de ler o texto, né, da lei. Para possibilitar sua utilização pelo deficiente, limitando a um veículo por proprietário. Né? Então, a única restrição, basicamente, que a legislação traz em relação a essa questão da deficiência é em relação também à quantidade de veículo, né? Que a gente só consegue isentar um veículo para cada deficiente ou para cada autista. E o que é o IPVA para as pessoas entenderem e como é que esse valor arrecadado, ele é administrado? Pronto, Felipe. Perfeito. O IPVA ele é um tributo que é gerido pelo governo do estado, né? Então, todos os estados, todas as 27 unidades da federação, eles podem instituir esse imposto, né? Esse imposto, ele vai de acordo com... para incidir sobre a propriedade daquela pessoa, né? Então, por exemplo, a gente também tem no caso do município, o IPTU. O IPTU é o imposto de propriedade territorial urbana, né? Então, vai incidir para pessoas que possuem uma residência, né? Uma propriedade no município, né? Então, ele incide sobre a propriedade, né? Mesma coisa do Estado. O Estado também ele tem um imposto sobre a propriedade, que nesse caso é o IPVA, diferentemente do município, né? Que a propriedade ela é fixa, né? É uma casa fixa, já o IPVA é diferente, né? Sobre um bem que é móvel. Então, é um tributo que ele é arrecadado anualmente, né? Então, veículos que possuem até 10 anos, eles são tributados pelo IPVA. Hoje, nossa norma permite que veículos acima de 10 anos, né, que no caso de 11 anos para cima, eles sejam isentos do IPVA. Mas até 10 anos o veículo é tributado, exceto se o veículo foi isento, né, em algumas condições, como, por exemplo, pessoas com deficiência, taxistas, né, também eles possuem isenção do IPVA, ambulâncias, máquinas agrícolas também possuem isenção, fora também questões de imunidades, né, como igrejas, como sindicato de trabalhadores, como os veículos pertencentes à União, Estado, município, autarquias e fundações, enfim, tem outra gama também de possibilidade de benefício fiscal que o Estado concede. Mas, nesse caso, como a gente veio aqui para falar sobre pessoas com deficiência, né, o autismo, então mas basicamente é bom esclarecer também. Isso, são outras questões também que o contribuinte, às vezes ele não tem ciência, né, de que ele possui esse direito à isenção do IPVA. Querendo ou não, é um tributo que ele é instituído pelo Estado justamente por fins arrecadatórios, né, para que o Estado tenha recursos para poder investir em saúde, segurança, educação e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que ele institui para os contribuintes em geral, ele também isenta daquelas pessoas que ele entende que são pessoas que precisam de um braço, né, do Estado, precisam de uma mão, de uma força, justamente, né, seja do taxista para poder trabalhar, né, já que o veículo é um instrumento de trabalho dele, seja com pessoas com deficiência, né, justamente que a gente falou, que são pessoas que precisam de um amparo maior do Estado. Então, ao mesmo tempo que ele institui, ele também possibilita a possibilidade também de isenção, né, para aquelas pessoas que precisam. Sim. Você falou como conseguir a isenção do ICMS e do IPI e do IPVA. Como é que as pessoas podem ir atrás para conseguir essa isenção? O trâmite, Felipe, é o mesmo, né? Assim, a pessoa, o requerente, né, ele pode ir fisicamente a Cefaz, obviamente, mas ele também pode abrir um processo via SEI, né, que é o nosso sistema eletrônico. E também pode ser por e-mail, né? O e-mail da agência de rendas, que a gente também recebe esses protocolos, que é arbv@cefaz.rr.gov.br. E no site da Cefaz, né, eu listei para ti mais cedo a lista de documentos que ele precisa apresentar. E no nosso site da Cefaz também a gente tem todos esses documentos necessários para o contribuinte abrir a solicitação para a gente, bem como os modelos, né? Lá vai ter o modelo de requerimento que ele vai ter que fazer, que ele vai ter que preencher, vai ter o modelo de laudo também que ele vai ter que apresentar para a gente, né? Então, no site da Cefaz também tem todos os documentos. Se quiser, eu também posso te passar depois o link, sem problema algum. Maravilha. E você, Fabrício, como auditor fiscal, chefe também da divisão de tributação, como é que você vê como profissional e também como ser humano essas isenções, essas garantias para as pessoas que estão nessas condições? Felipe, assim, quando a gente está na ponta, né, aplicando diretamente a isenção, acho que o que a gente tem que observar, bem obviamente, é a aplicação da legislação, né? Assim, a gente, enquanto auditor, a gente é o mero braço do executivo, né? A gente tem que aplicar o que está na legislação. Então, se a legislação possibilita essa isenção para o contribuinte, a gente não tem, assim, muitas vezes o que discutir, né? O que a gente tem que verificar é se aquele caso concreto que a gente recebeu, a gente pode aplicar ou não de modo que respeite a legislação, né? Mas eu vejo muito com bons olhos, né? Assim, o que eu acho que a gente tem que aplicar nesse momento é o que a gente aprende, é o princípio da justiça fiscal, né? Se aquele contribuinte ele precisa daquele amparo,
assim, eu acho que é mais do que um direito dele, né, de receber todo aquele amparo que o Estado possibilita, né, como eu te falei mais cedo. Às vezes, o próprio Estado, ele não consegue abraçar o mundo, né, ele não consegue assessorar todo mundo. Acho que justamente por isso, inclusive, né, existe a Defensoria Pública, né, que é um braço do Estado para possibilitar assessorar aquela pessoa que tem uma deficiência, né, financeira maior. Então, por esse motivo, né, que existe também essa possibilidade do Estado isentar tributos de pessoas que mais precisam também. E nesse caso do IPVA, mas há outros também, né? Por exemplo, hoje a gente possui isenção, né, para a segunda via de taxas do RG, por exemplo, né? Seja para pessoas carentes, né, atestados pela CETRAB, seja pessoas também seja por mutirões que são feitos, né? Salvo engano, a Defensoria faz. A Defensoria faz mutirões. Isso. O TJ também faz esses mutirões que são atestados, né? Por essas autoridades que realizam esses mutirões. E aí chega para a gente também essa solicitação para a gente poder analisar o caso e deferir, né? Ou não, mas geralmente a gente nunca teve problema, né? Em relação a isso, a gente defere as isenções para as pessoas que mais precisam. Então, assim, são questões sensíveis, né? Que eu acho que a gente tem que analisar, obviamente, mas tem que cumprir a lei, como a lei diz, né? Que a gente tem que instituir, tem que dar a isenção para aquela pessoa. Mas eu vejo também a aplicação da justiça fiscal, né? Da justiça social também. Já que o Estado ele não consegue abraçar todo mundo e é uma possibilidade, né? De que o Estado tem também, de ao mesmo modo como ele institui o tributo, né? De modo que todo mundo pague, independentemente de ser pobre, de ser rico, de ser preto, de ser branco, enfim, da classe social. Mas, ao mesmo tempo, também ele tira aquela instituição do tributo para aquelas pessoas que mais precisam. Então, isso é um trabalho que a gente faz e a gente faz bem. E esse tipo de ação é interessante porque e precisa ser divulgada maciçamente para que as pessoas afetadas consigam usufruir desse benefício e também para a gente ver que nem tudo é só como a gente ouve no senso comum, né? Se paga muito imposto, se paga, mas é preciso também divulgar além do que se faz com o imposto, de também cobrar, né, melhorias por meio desse imposto, mas é preciso também divulgar esse tipo de benefício para que as pessoas também consigam chegar e ter acesso, né? Sim, concordo. Assim, esse tributo ele pode ser gozado por qualquer pessoa que se enquadre na legislação, né? Eu acho que mais do que justo para aquela pessoa, para que ela entenda que ela possa ter o direito. Nada mais isso, né? Agora, de fato, eu creio que a gente precisa divulgar mais essa possibilidade de isenção, né? Justamente para que chegue até a ponta. Eu justamente acho que isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Justamente é uma ação de comunicação, de modo que as pessoas que mais precisam chegue essa informação até ela. E em quanto tempo se tem o retorno desse processo? Felipe, em relação ao IPI, eu não sei te precisar bem, né? Já que isso foge totalmente da alçada aqui do Estado. Mas tudo que ela tem, o laudo, ela tem a aprovação da isenção do IPI e ela protocola na Cefaz, geralmente é 5 dias. Não é um processo moroso, não. Até porque ele tramita em poucas divisões, né? Geralmente, esses processos eles vão para a divisão a qual eu sou chefe atualmente e, posteriormente, eles vão para o diretor da Receita homologar a isenção. Então, é um processo que gira em torno de 5 dias. E financeiramente, essas isenções, cabe a gente ressaltar também, não causam impactos negativamente, né? É tudo muito bem calculado e bem administrado, né? Isso, exato. Porque, assim, toda vez que a gente for instituir uma isenção para o Estado, a gente tem que fazer uma análise de impacto financeiro, né? E orçamentário, justamente para verificar se aquela isenção que a gente está propondo vai afetar as metas fiscais do Estado, né? Então, sempre quando a gente institui uma isenção, a gente verifica que o impacto, geralmente, ele é mínimo, né? Principalmente para o alcance social que a gente quer ter, né? Frente ao cidadão. Então, geralmente, não são tão grandes, não. O impacto social que a gente acaba atingindo é muito maior do que o tributo que a gente deixa de arrecadar. E para pessoas em vulnerabilidade que precisam ainda muito, mais, né? Exatamente, principalmente essas pessoas. Fabrício, estamos encerrando aqui esse nosso bate-papo aqui no podcast Entrevistas DPE, mas você tem uns minutinhos aí para suas considerações finais, para o seu recado aí com os nossos ouvintes.
Fica à vontade. Obrigado, Felipe. Na verdade, eu tenho muito a agradecer à Defensoria, né, pelo convite que ela fez. Para a gente da Cefaz é sempre um prazer estar aqui e orientar os contribuintes da melhor forma possível. Né, o que a gente tenta fazer, principalmente lá na Cefaz presencialmente. A gente recebe muitos contribuintes que possuem dúvida, né? A gente tem um checklist no site da Cefaz, mas muitas vezes a pessoa precisa de um amparo maior, né? Para saber como, de fato, operacionalizar aquele documento que ele tem que entregar. Então, assim, não tem problema. A gente está lá à disposição também na Cefaz para poder orientar o contribuinte da melhor forma possível. Uma coisa que eu lembrei de falar também é só para o contribuinte se atentar, principalmente em relação à isenção do IPVA. Que a lei diz que o contribuinte ele pode pleitear a isenção até o vencimento do imposto. Né? Então, assim, ele tem que se atentar também aos prazos, porque ele não tem todo o ano para poder pedir a isenção de IPVA. Tem certos prazos que esse contribuinte precisa cumprir, principalmente em relação ao final de placa dele, né? Então, por exemplo, se o contribuinte ele possui um veículo com final de placa 1, geralmente, né, a gente tem estabelecido que o vencimento do imposto para esse carro que possui placa final 1 é até final de março, né? Até o último dia de março. Ele pode estar pleiteando essa isenção com a gente. Então, o que a gente pede também é para o contribuinte se alertar em relação a esse prazo que ele possui, né? Mas, fora isso, para a gente é sempre à disposição, tá aqui recebendo essas solicitações da Defensoria e estamos aqui à disposição para caso tenha algum outro assunto também para que a gente possa dirimir essa dúvida do contribuinte, do cidadão roraimense. E assim, para a galera que tem uma certa dificuldade com tecnologia, é só chegar na Cefaz também, né? Com certeza, estamos lá à disposição. Inclusive, assim, a gente tem os meios tecnológicos, né? Seja por e-mail para ele poder protocolar, seja pelo nosso SEI, né? Que é o nosso sistema que a gente utiliza para trâmite de processos, mas também tem essa possibilidade de ele ir lá presencialmente, se ele assim desejar. E lá vai ser bem atendido, tomar um cafezinho de instituição pública, né? Exatamente. Tirar dúvidas, né? Eu tenho certeza que pessoas com familiares ou até mesmo nessas condições vão ser muito bem recebidos e orientados de pronto, né? E só reforçando também onde que fica a Cefaz, é ali no Centro Cívico, tem algum outro local mais para a Zona Oeste de Boa Vista ou outros escritórios, outros espaços nos outros municípios, Fabrício? Então, Felipe, atualmente aqui em Boa Vista a gente só possui a localização, né, na Praça do Centro Cívico, número 466, que é ao lado do terminal de ônibus, né, que a gente pode estar recebendo. E também a gente tem alguns polos no interior, né, que a gente chama de agência de rendas. Então, a gente tem uma agência de rendas em Rorianópolis, em Mucajaí, em Pacaraima, no Caroebe também, se não me engano, a gente tem 7 agências pelo interior também para estar atendendo o contribuinte. Se a agência de rendas, se o município que o contribuinte residir não possui uma agência de rendas, vai possuir ao lado, por exemplo, em Normandia, né? Em Uramutã, pronto, por exemplo. Então, a gente tem municípios que não possuem, né, agência de rendas naquele município, mas tem outra agência de rendas ao lado que acaba atendendo, né? Mas a gente pede sempre que o contribuinte, que como hoje a gente tem tecnologia, né, obviamente, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né? Mas caso ele tenha, não tem problema nenhum ele entrar também com processo eletrônico pra gente. Até mais rápido, né? Assim, é menos custoso para ele também, para ele conseguir protocolar esse processo junto a gente. Muito bacana, muito obrigado pela presença mais uma vez, Fabrício. Esse foi o nosso podcast Entrevistas DPE com Fabrício Tanajura, auditor fiscal da Cefaz e também chefe da divisão de tributação da Cefaz. Eu sou Felipe Medeiros e até uma próxima edição do Entrevistas DPE. Tchau, tchau.